Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou lhe mostrar como chamar função dentro do laço aqui no Python. Estou com o projeto aberto. Aqui dentro da pasta laço vou criar um novo arquivo. Então vou colocar o nome de while function.py. Dá um Enter. E aqui o laço que eu vou começar a utilizar, que eu vou utilizar para chamar as funções, vai ser o laço while. Então eu vou defini-lo aqui com a palavra while, escrever true, porque ele vai ficar rodando aqui, que eu vou colocá-lo como se fosse um menu. Aqui eu vou criar um print. Esse print aqui eu vou até copiar, porque já está pronto aqui do lado. Então vai ser dessa forma. Esse print eu coloquei essa linha aqui só para separar, coloquei uma escolha e essa escolha vai ter três opções: 2 para calcular Fibonacci, fatorial, 1 para calcular Fibonacci e 0 para sair. Então esse 0 aqui vai ser justamente para quando eu quiser parar o laço while, aí eu vou utilizá-lo para sair. Vou criar aqui uma variável e vou colocar o nome de escolha, e essa variável vai receber um input, e nesse input eu vou colocar o nome aqui, digite aqui, colocar dessa forma. E agora logo abaixo eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um menu, e esse menu vai definir se eu escolhi 2, 1 ou 0. Eu vou começar por um if. Isso aqui em programação, algumas pessoas utilizam um switch para efetuar, porém aqui no Python até o momento parece que não há implementação de um switch. Então nós vamos fazer um if que também vai se comportar parecido, né? Então aqui neste local, quando ele fizer a escolha aqui, ó, se escolha for igual a 2, ou seja, se ele apertar 2, aí eu coloquei aqui o 2 entre aspas duplas, porque ele vai entrar como uma string. Se eu colocar ele como um número sem aspas duplas aqui, pode dar algum probleminha, que é aquele probleminha que nós enfrentamos lá no while, lá no Fibonacci lá, né? Acho que foi nas aulas anteriores. Então aqui, para dar sequência, eu vou digitar aqui a chamada da função. Essa chamada de função, antes de chamá-la, eu tenho que criá-la aqui. Então eu vou utilizar aqui um espaço aqui em cima para poder criar essa função. A primeira função que eu vou criar é a de fatorial. Então aqui no Python, para que eu possa criar esta função, vou escrever a palavra def ao invés de function. Lá no JavaScript a gente utiliza function, né? Na linguagem C já não utiliza nada, só o retorno, mas agora aqui a gente tem que escrever def para definir a função aqui. E aí o restante é igual. Então eu vou escrever o nome da função, posso escrever esse nome aqui e vou colocar os parênteses e finalizar com 2 pontos, um pouco diferente de outras linguagens. Agora que eu posso codificar normal, tudo que eu codificar aqui nessa indentação vai estar dentro da função. Primeiramente eu vou colocar um print e vou colocar aqui um número. Esse número ele vai ser definido como none. Se você lembrar, essa codificação aqui é basicamente a codificação que nós fizemos lá no fatorial. Então vou vir aqui e deixa eu ver, não é essa aqui, foi no fatorial do while aqui. Então é essa codificação aqui. Eu vou vir aqui, né, copiar tudo isso aqui, dar um Ctrl C, vir aqui e um Ctrl V. Se você não assistiu ainda a aula anterior, onde falamos aqui desse while for fatorial, eu peço a você que veja essa aula primeiro, porque
lá explica melhor essa codificação aqui. Aqui nós não iremos explicá-la. Bom, aqui o que eu vou fazer é fazer uma pequena alteração, porque eu não preciso desse break, porque o while aqui ele será parado pelo zero. E aqui, somente para melhorar um pouco a estética do código, na hora que ele executar, eu vou colocar aqui, junto com esse print aqui, um outro print vazio e um outro aqui, só para ele saltar a linha. Bom, feito esse procedimento agora, eu vou salvar com Ctrl S, e aí vou acessar a pasta com um CD6, vou dar um Tab, e agora executar com um Python, espaço e while function. Então Tab e um Enter. Vou só, antes de dar o Enter, eu vou aumentar aqui a tela aqui para cima aqui, e agora sim eu vou dar um Enter. Bom, aqui na compilação ele deu um erro, porque nós definimos lá a função e não chamamos ela em local nenhum, né? Então vamos tentar chamá-la aqui neste local. E eu acho que não é esse o motivo, acho que é porque aqui eu não finalizei o if, né? Então vou dar um Ctrl S aqui só para testar. Vou vir aqui e executar. Realmente é porque eu não finalizei o if. Eu fiz o if que não coloquei nenhuma instrução. Então, o que eu vou fazer aqui é aproveitar e chamar esta função. Vou chamá-la dessa forma aqui, ó, com Ctrl C. Eu vou vir aqui, ó, e Ctrl V. Você pode digitar, mas eu prefiro escrever aqui. Prefiro copiar e colar para não escrever errado, né? Porque se eu escrever errado aqui, ele não vai chamar. Vamos fazer o teste com ela funcionando aqui primeiro, né? Depois nós alteramos o nome lá. Então eu vou vir aqui e digitar e executar novamente. Pronto, lá ele pede o número 2 para calcular o fatorial. Então primeiro eu vou testar o 0, como eu não fiz nada, ele não vai dar nada, só vai rodar. O 1 também não. Agora no 2 ele tem que funcionar. 2 ele pede para digitar um número para calcular o fatorial. Vou digitar 10, ele mostra o fatorial de 10 e volta para o menu. Então a princípio está funcionando. Vou dar um Ctrl C para sair. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou só alterar o nome aqui para você ver o que eu estava falando. Vou fazer aqui, vou executar, né, novamente, e já vou digitar diretamente o 2. Vou dar um Enter e ele não achou aqui a função que foi definida. Então eu prefiro copiar e colar justamente por isso. Vou dar um Ctrl S aqui para voltar. E agora eu vou prosseguir com o meu menu. Ou seja, eu escolhi 2, ele entra no fatorial. E se eu quiser escolher outro, ou seja, elif, eu escolho o valor de 1, por exemplo. Então, elif 1, eu vou chamar outra função, a qual eu vou colocar o nome de Fibonacci. E aí fazer dessa forma e vou defini-la também lá em cima. Eu vou vir aqui, procurar aqui pelo final dessa codificação aqui, que é nesse local, então vou dar 2 enters aqui, voltar à indentação, colocar um def para definir a função, e aí dessa forma eu posso fazer o procedimento. Então o procedimento vai ser o mesmo, eu vou vir e copiar daqui a codificação, porém eu já tenho ela aqui pronta, eu vou copiá-la aqui que ela já está definida já. Então é a mesma codificação que você tem lá, é só copiar, dar um Ctrl C e um Ctrl V. A diferença é que aqui, ó, tem os prints e não tem o exit aqui também. Então deixa eu só minimizar aqui para você ver direito. Ou seja, aqui, ó, ela nessa codificação aqui desse while for Fibonacci, ele não tem print, nesta codificação não tem exit,
lá tem o exit, e o restante é igual, e eu adicionei os prints aqui também no final. Então, o restante é o mesmo programa. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, para finalizar o meu menu, eu vou vir aqui e colocar outro elif e colocar, se a escolha do meu elif agora for 0, aí eu devo sair do programa. Para eu fazer este procedimento, a primeira coisa que eu vou fazer é um print, para ele saltar uma linha, e vou escrever aqui, print, escolheu sair do programa. Feito isso, ele vai me dar a mensagem, eu vou colocar outro print, para ele saltar mais uma linha, e vou colocar um break. Por que não o exit, e sim um break? Porque eu estou dentro de um while. E aí o while, ele é o meu programa principal. Quando eu sair dele, acaba o programa. Então o que eu preciso fazer aqui é só dar um break, eu não preciso de um exit. E aí eu faço um else aqui, se caso não escolher nenhuma daquelas opções. Vou colocar aqui um print para saltar uma linha, e vou colocar aqui print e colocar digite 2, 1 ou 0. Ou seja, qualquer um desses que não for digitado, ele vai retornar para o menu e pedir para digitar novamente. Bom, então a codificação praticamente é essa aí. Eu chamo as funções, ou seja, nós começamos a verificar o laço aqui, né? Aqui no fatorial, nós fizemos o fatorial que calculava uma vez apenas, e o Fibonacci uma vez apenas. Aqui, quando nós implementamos o while aninhado, nós colocamos o for fatorial e calculávamos várias vezes sem sair, né? Mas calculávamos apenas o fatorial. Aqui nós calculávamos apenas o Fibonacci. E agora, por último, para finalizar a parte de laço, nós só a explicação do laço mesmo, para você ver o quanto nós codificamos aqui. Ó, nós juntamos este programinha aqui, mais este programinha, e criamos um outro programinha com menu. Ou seja, esse aqui é um programinha funcional que você pode adaptar, pode criar esse menu. Se caso, por exemplo, você trabalha com servidor, precisa de um script para rodar no servidor, onde haja interação do cliente para fazer qualquer tipo de codificação lá no servidor, você cria um menu desse aqui, coloca um script para chamar outras funções, e aqui você pode colocar o quanto você quiser. Você pode colocar 1, 2, 3, 4, o tanto que você quiser, e finalizar dessa forma aqui. Então agora vamos testá-lo, né, para ver se está funcionando os dois cálculos e se sai do programa quando nós finalizarmos. Então já está salvo lá, vou só jogar aqui para cima, vou aumentar até aqui um pouco aqui, para poder ficar maior a tela. Vou dar um Enter e começou a rodar o nosso programinha. Aqui no programinha ele lhe dá as instruções, você escolhe o que você quiser. Então eu vou escolher a opção 1 para calcular um número de Fibonacci. E vou colocar aqui o número 10, não, o número 100. Vou dar um Enter. E ele calcula, mostra a informação, já cai no menu novamente. E agora eu posso fazer uma segunda escolha. Eu coloco aqui o número 2 e vou ter que poder calcular o fatorial. Coloco o número 100, ele traz um fatorial de 100. E agora também eu tenho a opção de sair ou continuar fazendo o cálculo. Vou fazer mais um cálculo aqui de Fibonacci com o número 1 e vou colocar 1000. Dá um Enter e ele traz o Fibonacci de 1000. E por aí vai, você vai brincando aqui à vontade, e quando terminar você pode sair. Vou digitar -1 para sair e dar um Enter. Ele não funcionou. Ele traz para mim a informação para digitar 2, 1 ou 0. Ou seja, o -1 não é para eu sair. Então, se eu der um Enter, ele também não sai. Se eu apertar a letra A, também não sai.
Então ele vai sair quando eu apertar o número 0 e dar um Enter. Bom, então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.